Ester capítulo 1. Ora, sucedeu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que naqueles dias, quando o rei Assuero assentou-se no trono do seu reino, o qual estava no palácio, em Susã, no terceiro ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, estando perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias, quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelente majestade, por muitos dias, a saber, 180 dias. E quando estes dias haviam expirado, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Susã, tanto para os grandes, como para os pequenos, 7 dias, no átrio do jardim do palácio do rei, e havia toldos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho fino e de púrpura, argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, e azul e branco, e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, sendo que os vasos eram diferentes uns dos outros, e vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa, para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, e a Bagta, Zetar e a Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vasti diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado, e ardeu nele a sua ira. Então, o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume do rei para com todos os que conheciam a lei e o juízo, e os próximos a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais viam a face do rei, e se assentavam por primeiro no reino o que faremos à rainha Vasti, de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros. E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes, e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando isto for relatado, o rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Neste dia, de modo semelhante, as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis. Assim suscitar-se-á muitíssima contenda e ira. Se for do agrado do rei, saia da sua parte um mandamento real, e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja revogado, que Vasti não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei fizer, for publicado por todo o seu império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande, como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando da sua própria casa, e para que isto fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Ester capítulo 2. Depois destas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam, busquem-se para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vasti. E isto agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu, no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jecônias,
o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Hadassa, isto é, Ester, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim, sucedeu, quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Ester também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester não havia apresentado seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Ester estava, e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei, tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava, e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Sasgás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela, e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei, ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim, Ester foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e aos seus servos, a saber, o banquete de Ester, e ele deu alívio para as províncias, e deu presentes, de acordo com o estado do rei. E, quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Ester cumpria o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtã e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados, e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E, quando foi feito inquérito sobre a questão, isto foi achado, por isso os 2 foram pendurados em uma árvore, e isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Ester capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam no portão do rei, curvaram-se, e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então, os servos do rei, que estavam no portão do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia, não lhes dando ele ouvidos, referiram-no a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. No 1º mês, isto é, no mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se por, isto é, a sorte, diante de Amã, dia após dia, e mês após mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar,
E Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei, portanto não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprover ao rei, que se escreva que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão, e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: a prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do primeiro mês, e ali foi escrito conforme tudo que Amã havia ordenado aos tenentes do rei, e aos governadores que estavam sobre cada província, e aos governadores de cada povo e cada província de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero isto foi escrito, e selado com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província, foi publicada a todo o povo, para que eles estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã. E o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã ficou perplexa. Ester capítulo 4. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu para o meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, e choro, e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Assim, as criadas de Ester e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então, a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, ele porém não a recebeu. Então, Ester chamou Ataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por que era. Assim Ataque saiu até Mardoqueu, a rua da cidade, que estava diante do portão do rei. E Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido, e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Susã para destruí-los, para que a mostrasse a Ester, e a fizesse saber e para lhe ordenar que adentrasse ao rei, para lhe fazer súplica, e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. E Ataque veio e contou a Ester as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez Ester falou a Ataque, e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu: todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro, para que possa viver, mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nestes 30 dias. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então, Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste levada a rainha para tal tempo como este? Então, Ester mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia, da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei à presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Assim, Mardoqueu seguiu o seu caminho, e fez segundo tudo que Ester lhe havia ordenado. Ester capítulo 5. Ora, sucedeu que, no 3º dia, Ester vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei, e o rei se assentou sobre o seu trono real na casa real, diante do portão da casa.
E assim foi, quando o rei viu a rainha Ester de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista, e o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim, Ester se aproximou, e tocou a extremidade do cetro. Então, lhe disse o rei, o que tu desejas, rainha Ester? Qual é a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E Ester respondeu, se parecer bom para o rei, que o rei e Amã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então, o rei disse, fazei com que Amã se apresse, para que se faça como Ester tem dito. Assim, o rei e Amã vieram ao banquete que Ester havia preparado. E o rei disse a Ester no banquete de vinho, qual é a tua petição? E ser-te-á concedida, e qual é o teu pedido? Até a metade do reino ele te será cumprido. Então, respondeu Ester, e disse, a minha petição e o meu pedido é, se tenho achado favor à vista do rei, e se aprouver ao rei conceder a minha petição, e atender ao meu pedido, que o rei e Amã venham ao banquete que lhes hei de preparar, e farei amanhã como o rei tem dito. Então, saiu Amã naquele dia alegre e com o coração contente, mas quando Amã viu Mardoqueu no portão do rei, que ele não se pôs de pé, nem se moveu por ele, ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia, Amã se conteve, e quando ele foi para casa, mandou chamar os seus amigos e sua esposa Zeres. E Amã lhes contou sobre a glória das suas riquezas, e da multidão dos seus filhos, e de todas as coisas nas quais o rei lhe havia promovido, e como o tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã disse, além disso, sim, a rainha Ester não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Contudo, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao portão do rei. Então, lhe disse sua esposa Zeres, e todos os seus amigos, que seja feita uma forca de 50 covados, e amanhã fala tu ao rei que Mardoqueu nela seja enforcado, então, adentra tu alegremente ao rei no banquete. E isto agradou a Amã, e ele fez com que a forca fosse feita. Ester capítulo 6. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse, que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então, disseram os servos do rei que ministravam a ele, não há nada feito para ele. E o rei disse, quem está no átrio? Ora, Amã entrará no átrio externo da casa do rei, para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no átrio. E o rei disse, deixai-o entrar. Assim, Amã entrou. E o rei lhe disse, o que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Ora, Amã pensou em seu coração, a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei, para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele, assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, o rei disse a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo que falaste. Então, tomou Amã as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele, assim será feito ao homem em quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para a sua casa triste, e com a sua cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram os seus sábios e sua esposa Zeres, se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E, enquanto eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram em trazer Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester capítulo 7.
Assim, vieram o rei e Amã para o banquete com a rainha Ester. E o rei disse novamente a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido, até a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester, e disse: Se tenho achado favor à tua vista, ó rei, e se aprouver ao rei, que a minha vida me seja dada diante da minha petição, e o meu povo diante do meu pedido, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos, e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então, o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: Quem é ele, e onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Ester disse: O adversário e o inimigo é este iníquo Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé, para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então, o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho, e Amã estava caído sobre o leito em que estava Ester. Então, disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. E Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei: Eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que havia falado bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então, o rei disse: Enforcai-o nela. Assim, eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então, foi a ira do rei pacificada. Ester capítulo 8. Naquele dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu-o a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Ester falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então, o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim, Ester levantou-se e se pôs de pé diante do rei, e disse: Se aprouver ao rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei, pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou, como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então, o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus, como preferires, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei, e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então, foram chamados os escribas do rei naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo que Mardoqueu ordenou aos judeus, e aos tenentes, e aos vice-reis e governantes das províncias que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita, e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelôs, e dromedários novos, nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem, e se levantassem pela sua vida, para destruir, matar, e fazer perecer, todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos, como mulheres, e que se saqueassem os seus despojos, em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para o mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos.
Assim, saíram os mensageiros que montavam em mulas e camelos, apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei. E o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz, e alegria, e regozijo e honra. E, em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Ester capítulo 9. Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam, os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal, e homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todo o povo. E todos os governantes das províncias, e os tenentes, e os vice-reis, e oficiais do rei, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens. E a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram, porém ao despojo não puseram a mão. Naquele dia, trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Ester: no palácio de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã, o que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora qual é a tua petição? E ela te será concedida, ou, qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então disse Ester: se aprouver ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Susã fazerem, amanhã, também de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forças. E o rei ordenou que isto fosse feito, e o decreto foi dado em Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Ada, e mataram 300 homens em Susã, porém ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se, e se levantaram pelas suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus adversários 75.000, porém ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia do mesmo descansaram, e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã se reuniram no 13º dia, e no 14º, e no 15º dia eles descansaram, e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas, que habitavam nas cidades não fortificadas, fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo de banquetes, e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar, e no 15º dia do mesmo, anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de lamento e de luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquetes e de júbilo. E enviassem porções uns aos outros, e presentes para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como haviam iniciado, e como Mardoqueu lhes havia escrito, porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los, e havia lançado isto é, a sorte, para consumi-los, e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus,
recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, por todas as palavras desta carta, e daquela que eles haviam visto acerca desta questão, e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram, e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que chegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias, conforme o seu escrito, e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano, e que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província, e cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então, escreveram a rainha Ester, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu com autoridade, para confirmar esta segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente, acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim, e ele foi escrito no livro. Ester capítulo 10. E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra, e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e da sua bravura, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo, e falando da paz a toda a sua semente.